No Ajude um Dev de hoje, nós vamos falar basicamente de formulários dinâmicos. Lá no grupo do WhatsApp da comunidade Free da Digitals, veio esse assunto à tona. Como eu crio um sistema tipo Google Forms, onde eu posso controlar de forma dinâmica ou no meu SaaS para um cliente meu, ele possa criar formulários de forma dinâmica e eu possa controlar parâmetros como inputs, tipos de inputs, máscaras de campo, etc, etc, etc. Vamos dar uma olhada então agora em como criar formulários dinâmicos neste quadro de hoje, Ajude um Dev? Ajuda um Dev, cara, ele precisa. Pode ter certeza que um dia você vai precisar também. Tá, você não conhece o quadro Ajude um Dev e quer saber o que é isso de Ajude um Dev? Vou te explicar rapidinho porque estamos começando o ano de novo. Quem viu os do ano passado viu, quem não viu é só acessar a playlist que tá aqui na descrição desse vídeo que você vai ver quase todos Ajude uns Devs, Ajude uns Devs que a gente gravou. Por fim, como funciona? Eu fico monitorando a internet aí em grupos de WhatsApp, em comunidades, pego aqueles devs que não foram ajudados ou não tiveram ajudas efetivas e aí eu pergunto para eles se eu posso divulgar, né, esse pedido de ajuda e aí eu gravo a solução para ele, ensinando ele como fazer aquilo que ele está perguntando, certo? Então, para ilustrar muito melhor isso, vou trazer aqui ao lado, ó, a telinha do WhatsApp. Neste caso, o Ajude um Dev é para um membro da comunidade Free da Digitals, que tem esse grupo no WhatsApp. Você pode entrar, é gratuito. Pega o link aqui na bio, vai lá, entra lá. É tudo de graça para você, beleza? Então vamos ver. Jefferson Braga, Digitals, que no caso é a gente, ou eu, no caso, né? Por acaso, tem algum vídeo seu aí para construir um construtor de formulário? Quero disponibilizar um módulo no aplicativo que o usuário possa criar seu próprio formulário e disponibilizar em páginas dinâmicas para seus clientes usarem. Por exemplo, formulário de cadastro de clientes. Então, quero deixar que meu cliente construa seu próprio formulário, a ordem dos dados a serem preenchidos, etc. Também penso que tenho que definir de antemão quais são os possíveis campos a serem disponibilizados em virtude do banco de dados. Mas não encontrei nada coerente na internet, realmente é difícil encontrar. O máximo que achei foi um vídeo em espanhol e não foi muito didático o exemplo. O vídeo não foi didático ou você que não praticou muito seu espanhol? Eu, no caso, diria que, no meu caso, seria o espanhol. Fui pro México esses dias e passei um perrengue lá que eu vou te falar, viu? Para complementar, como eu disse anteriormente, eu pergunto, tá aí o Ajude o Dev e o primeiro vídeo do YouTube da Digitals em 2025. Posso gravar mostrando a sua solicitação? Claro! Então, autorização feita, vamos à solução. Então, brincadeiras à parte, eu tenho que te dizer que qualquer stack que você for construir um formulário dinâmico, praticamente, né, ou seja, um gerador de formulários dinâmicos, você tem que primeiro mapear tudo que você vai dar de recurso, né? Você vai disponibilizar na sua ferramenta de recurso para que o usuário possa criar um formulário de forma dinâmica. Então vamos pensar, ele pode ter título, descrição, pode ter steps ou não, pode ter linhas de campos ou campos e principalmente os tipos de dados do campo. E neste caso em questão estamos falando uma dúvida em Bubble. Então, vou colocar aqui na tela o Bubble e vamos ver primeiro como mapear essas situações e como programar ali toda a estrutura lógica de dados para que você consiga criar essa funcionalidade no seu sistema, que é os seus usuários poderem criar os seus próprios formulários. Vamos lá? E aí, para quem já conhece essa história do Ajude um Dev, sabe que eu crio a aplicação para demonstrar como então ele deve implementar a dúvida que ele está solicitando. E aqui então está a aplicação funcional. Então primeiro vamos dar uma navegada aqui nessa aplicação para ver se ela realmente funciona. Então criando um novo formulário, certo? Nome do formulário, por exemplo, cadastro de cliente. Perfeito? E aí então eu recebo aqui na tela o cadastro do cliente e eu começo a então configurar, por exemplo, nome, tipo de campo, texto. Vou utilizar uma máscara? Não. Então adicione. Segundo campo, por exemplo, poderia colocar sobrenome ou ser o primeiro nome completo, um exemplo, tanto faz, né? Mas o segundo, por exemplo, eu vou colocar do tipo texto e vou chamar ele de CPF. E aí sim eu teria uma máscara.
Legal. Logo depois do nome CPF, eu quero pegar aí o telefone, né? E o telefone é um tipo texto com a máscara de telefone. Logo depois eu quero o campo e-mail, por exemplo, que é do tipo texto e não tem nenhuma máscara. Logo depois, então, também vou adicionar, por exemplo, um campo avatar, que seria a imagem do rapaz. E aí, então, eu tenho aqui adicionado o campo avatar e tenho o formulário dinâmico. E aí, se eu quiser organizar, né, que nem ele pediu, mas eu quero, olha, que seriam os campos eu poder organizar. Então, lá, você organiza como você quer. O campo nome não é mais o primeiro, é o segundo, enfim. Você vai organizando aí da forma que você quiser. Thiago, tem como eu organizar também 2 campos, 3 campos por linha? Tem, mas aqui não era a dúvida que ele me perguntou, mas eu vou deixar aí para o final, se você assistir até o final, eu vou mostrar uma coisa para vocês que é bem legal, tá? Bom, então tá aqui, ó. Agora, como eu faço isso funcionar? Primeiro eu preciso entender quais são as dinâmicas de dados que o Bubble me disponibiliza e como eu posso usar elas a favor, né, da implementação funcional deste sistema. Então vamos à aplicação. Aqui eu tenho a aplicação que eu construí, certo? Primeiro vamos na estruturação de dados. Então aqui nós temos a estruturação de dados. Então vamos lá. Se nós estamos criando formulários, né, e esse formulário ele tem um modelo que vai ser utilizado ou não, a primeira tabela que de repente eu poderia criar seria a tabela formulário. Aí eu posso ter diversas coisas, um código, um nome, uma descrição, enfim. Mas aqui eu vou mostrar que nós vamos utilizar no formulário o campo nome e os campos que pertencem a esse formulário. Então, rel de relacionamento, underline, campos no plural, certo? Porque é uma relação, uma lista de campos, não é apenas um campo. Então, ele puxa uma lista da tabela formulários campo. Então, formulário campo, eu tenho o quê? O label do campo, se ele tem máscara e qual tipo, qual que é o tipo do campo e qual a ordem que ele deve aparecer, certo? E aí o formulário campo preenchido seria quando alguém responde esse formulário, tu vai guardar os dados, eu vou deixar para ver essa estrutura um pouquinho mais para frente, mais para o final, para vocês entenderem melhor. Além disso, eu preciso de parâmetros, né? Parâmetros de forma direta. E quando eu tenho parâmetros de forma direta, parâmetros de configuração, tipo do campo, se tem máscara, qual tipo, enfim, onde eu registro isso? Eu registro isso neste formato de dados chamado Option Sets do Bubble. Então aqui eu tenho um core booleano, sim ou não, que eu vou utilizar, tenho os campos, e aí olha que interessante, eu coloquei aqui, ó, texto multilinhas, número, data, intervalo de data, booleano, arquivo, imagem, address. Thiago, de onde tu tirou isso? Como é que tu trouxe esses campos? Por que tu registrou esses campos? Porque são os mesmos data types que eu tenho a possibilidade de adicionar em qualquer tabela. Tá aqui, ó. Texto, número, aí range de número, não coloquei aqui, mas poderia. Data, range de data, intervalo de data, booleano, arquivo, imagem e endereço geográfico. Então eu puxo isso aqui para dizer, olha, qual é o tipo de dado que o cara vai registrar ali, certo? E eu uso isso, inclusive, para identificar qual é o formato do input que eu vou criar, no caso, tá? Além disso, eu tenho aqui o Option Set que identifica as máscaras. Eu posso ter mais que essas, né? Se eu for programar no layout, mas então você teria aqui o Option Set que vai determinar lá se aquele campo deve sofrer uma aplicação de máscara ou não, tá? Bom, e por onde eu começo todo esse trabalho? Eu começo mapeando todas as regras de campo. Então eu crio uma nova página e escrevo nela modelagem de campos, né? Eu não utilizo ela aqui, eu uso ela só para modelar. E aí vocês vão entender como é que eu aproveito essa modelação aqui que eu faço, a modelagem. Então aqui, ó, eu insiro todas as possibilidades. Pois bem, se o label é dinâmico, eu posso escolher o label, eu vou pegar o label dinâmico do campo que foi cadastrado, né? Aqui no input, por exemplo, eu dou o formato que é texto. E aqui, se ele vai ter máscara, por exemplo, né, eu boto o atributo dele e configuro lá, ó, que se a máscara que for encontrada for CPF,
A máscara será CPF. Se ela for telefone, será telefone. E se ela estiver empty, não aplica máscara nenhuma. Então aqui eu tenho um campo de qual tipo? Texto. E aqui, um texto multilinhas. Estou puxando lá do Option Sets. E aqui, um número. E aqui, um campo data. E aqui, um campo booleano, um drop-down booleano lá, yes or no. Tá? E aqui, qual é o campo que eu tenho? Eu tenho um campo arquivo, certo? E aqui eu tenho um campo imagem. Então eu deixo esse layout todo programado, boto as regras todas que eu quero. Vamos dizer que eu vou programar um tooltip, boto o tooltipzinho aqui no canto, indexo tudo. E aí esses campos todos, ó, foram criados dentro de um grupo maior chamado gcampo. Olha que interessante. Mas aqui ele não está num grupo repetidor, aqui é o layout e as condições. Por quê? Porque eu vou pegar este campo gcampo e agora eu vou mostrar para vocês como eu faço ele aparecer no formulário dinâmico. Certo? Então, primeiro programa todo o layout, tenho tudo modelado certinho, acerto o layout deles, os styles, tudo. E aí agora eu vou para a dinâmica do formulário, que está aqui, ó. Então, primeira coisa, né? Você pode ter um mecanismo diferente do meu para registrar um novo usuário, não tem problema. Aqui eu fiz tudo na mesma tela. Então, aqui eu tenho um campo para tu digitar o nome do formulário e um botão criar. Aqui nesse botão criar, eu simplesmente crio o formulário com o nome e guardo ele numa custom state, né? Então, vou lá no grupo novo formulário, pego a custom state set formulário, que é do tipo de dado, tabela de dado formulários, e coloco que o resultado do step 1 é o que deve ser guardado nessa custom state no caso, perfeito? Beleza, a partir daí ele identifica então que tem um formulário cadastrado. Aí, aqui embaixo, automaticamente, quando ele identificar que existe um formulário cadastrado lá, ó, que a custom state não está mais em branco, ele oferece o CRUD de cadastro de campos para que você construa aqui do lado o teu formulário. E aí então aqui eu tenho o label do campo e o tipo do campo. No tipo do campo, o que eu vou puxar? Pois bem, aqueles tipos de campos que eu registrei lá naquele option set chamado core campos, certo? E aí aqui embaixo tem um campinho escondido, vou mostrar para vocês, ó, que ele só aparece, olha, quando o tipo de campo selecionado for texto, né? Ou texto multilinhas, eu posso aplicar uma máscara nele. Então aqui ele vai te perguntar qual máscara? É um drop-down, então, que vai puxar do core, underline campus, underline máscara, que é o option set, para você ali dizer qual máscara. Na função de adicionar o campo, eu crio o campo do formulário, eu digo qual é o label, qual é a máscara, qual é o tipo dele e a ordem. Então ele vai lá no formulário, vai na lista de campos, pega o último item que foi cadastrado, descobre o campo sysordem dele e bota mais um, certo? Então se ele não existir, ele será o primeiro. Se já existe um, ele será o segundo, né? Ordem 2. E assim por diante, ordem 3, ordem 4, ordem 5, tá? E aí o que eu faço? Eu também guardo esses campos numa custom state lá do ladinho, lá no mesmo lugar do novo formulário, em vez de ser a custom state formulário, eu guardo os campos, tá? Pois bem, agora, como que eu configuro o grupo repetidor para renderizar o meu formulário dinâmico? Então, vou pegar aqui, ó, que eu inseri, né, um grupo chamado gpreview, nele eu puxo o nome do formulário cadastrado e logo abaixo eu boto um grupo repetidor. Esse grupo repetidor, ele vai lá na custom state onde eu guardei o formulário, ó, pega os campos, certo? Filtra eles, se você quiser filtrar usando, por exemplo, false delete, se está ativo ou não, coisa assim, tanto faz, né? Então por isso que eu botei no filter. E além do filter aqui, eu faço uma ordenação. Eu quero que ele sorteie pelo campo ordem, que é um campo numérico, e que seja não descendente, para ele pegar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E aí, dentro, né, da current cell, o que eu faço? Eu crio um grupo chamado cell, gcell, certo? Indexando que eu quero o campo dessa célula corrente. Tá aqui, ó. E dentro dela, o que eu fiz? Copiei aquele layout todo que eu criei lá chamado gcampo e colei aqui, certo? Colei aqui. E logo ao lado, botei o dispositivo de ordenação, tá? Então eu tenho um row, né? Esse primeiro grupo gcell é uma linha, né? Um row.
né? E este segundo grupo, esse segundo grupo aqui é uma coluna, que é o G-campo. Então aqui dentro do G-campo, tu pode ver que veio todos lá. Ó. Olha lá, ó, todos aqueles que eu tinha programado lá no layout. E agora, como é que eu coordeno aparecer somente o correto? Simples. O que ele vai fazer? Ele vai olhar o G-campo que tem a célula corrente e vai dizer que o tipo dele for texto, ele abre esse input, certo? Se ele não for texto, ele não vai abrir esse. E assim por diante, ó. Texto multilinhas, não multilinhas, né? Se ele é texto numérico é esse, se ele é texto data aparece esse, e assim por diante. Tiago, aplicação da máscara. Vamos lá. Dentro do campo aqui, ó, é interessante que você ative os atributos HTML, os IDs por atributos HTML, que fica aqui no painel Settings. Aqui, ó, Expose the option to add an ID attribute to HTML elements. Aqui no caso, tu marca essa opção. Ele vai permitir que tu atribua IDs a elementos que estão inseridos na página, tá? E aí, tu vai fazer isso de forma dinâmica. Tu vai botar aqui, tipo, o nome, input ou ID, e vai trazer, pode ser o unique ID, pode ser o current cell index, tanto faz. Um dado que seja dinâmico, que não seja igual de uma célula para outra. Tá? Então aqui eu gravei, né? Ele vai gerar o ID desse atributo, porque desse elemento, né? Porque logo abaixo aqui eu tenho um componente da máscara que eu insiro qual é o atributo lá, qual é o ID, né? Do atributo, de forma dinâmica, com a mesma fórmula, certo? E aí nas condicionais da máscara, eu vou e olho o campo. Então eu vou lá e olho a célula campo, corrente, né? Que é a tabela formulário campo. Olho a máscara, se a máscara for CPF, eu configuro aqui que a máscara tem que ser CPF CNPJ. Se ela for telefone, assim por diante. Se ela for nenhuma, a máscara está off. E é assim que você faz um formulário dinâmico, tá? Ou seja, tu organiza como tu quer, enfim. Agora eu vou explicar aqui, ó, como eu faço para ordenar por essas setinhas, certo? Então eu crio um grupo aqui com uma arrow up, uma seta para cima, uma seta para baixo, uma arrow down, tá? E aí a primeira regra que eu crio aqui, ó, que se a célula corrente, né, for a primeira do grupo repetidor no qual ela está inserido, então olha lá, ó, se a célula corrente é a primeira, né, me encontra aqui o grupo de campos, o grupo repetidor de campos, e se ela for a primeira que está ali, este elemento não pode ser clicável, porque senão, como é que tu vai subir uma que já é a primeira? Tu só pode descer ela, né? E aqui, então, embaixo, o contrário. Se ela for last item, tu bloqueia o clique e tira a opacidade para que ele não possa, então, descer se ele for o último, senão tu atrapalharia a ordenação no caso, tá? Aí como é que é a ação, né? A ação parece ser meio complicada, mas é relativamente simples. Então se eu quiser subir, ou seja, pegar uma célula que está aqui, subir no local que está a outra e trazer a outra para o local que ela está. Vamos lá, editar o workflow. Eu venho aqui, ó, e eu vou lá no grupo repetidor onde estão inseridos os campos, tá vendo? Tá? Então eu vou lá e filtro os registros. Eu quero saber, se eu estou subindo, eu saber quem está antes de mim. Então eu vou lá, ó, no filtro, né, para selecionar quem está acima de mim, eu procuro pela ordem. Então eu pergunto, qual é a minha ordem agora? A sua ordem é tal. Tá bom, me acha quem está acima. Ó, -1, ou seja, se eu sou ordem 2, acha o ordem 1. Essa é a fórmula que eu botei aqui. Aí tu me traz o first item. E o que eu quero fazer? Me traz o primeiro item que se você encontrar. Eu vou encontrar só um, tá? Aí eu quero que tu pegue esse item, então lá, ó, tu vai modificar esse item, então tu vai pegar a ordem dele e vai somar mais um. Então tu vai olhar para o cara que está acima de ti, para a célula que está acima da tua, que é para onde tu quer ir, né? Tu tá abaixo, então teu número é maior. Tu vai modificar o número dele para ficar na célula que tu tá. E logo em seguida você vai se modificar. Então tu vai dizer, ó, e eu, que estou aqui, ó, Parent Groups Formulário Campo, tu pega a minha ordem e diminui 1. Automaticamente ele vai me jogar para cima do outro campo, vai trazer o campo para onde eu estava. Pois bem, e se isso é para cima, para baixo é simplesmente o inverso disso. Então o inverso disso, tu vai procurar quem? Né? Aquele que a ordem é uma mais que a sua.
certo? Então lá, ó, sysordem mais 1. E o que tu vai fazer com aquele cara que tu encontrou, aquela célula que tu encontrou? Tu vai diminuir a ordem dele para -1, para ele ir para o seu lugar. E você, na ação seguinte, você vai alterar sua ordem atual para +1. Então, se a tua ordem aqui é 3, ele vai para 4. E o cara era 4, ele vem para 3. E é assim que você faz, então, a ordenação aqui, ó, né? É esse cálculozinho, essa função que ele está executando aqui quando eu clico, tá? Olha lá, beleza? Então, é assim que você faz um formulário dinâmico. Agora, tu pode me perguntar o seguinte, tá, Thiago, como eu registro, né? Como eu salvo os registros? Bom, na hora que você vai chegar na tua dinâmica onde alguém vai estar respondendo esse formulário, um modelo de formulário, tu vai renderizar ele todo pelo repeat group do modelo, certo? No campo que tu vai trazer o value, né, o valor que foi preenchido, tu vai fazer um autosave, né, um bidding, não lembro como é que fala. Tu vai fazer um autosave naquele campo. Quando o valor daquele campo for alterado, você vai criar um registro na tabela campo formulário respondido. E aí você tem que dizer que aquele valor do campo formulário respondido é referente àquele campo do formulário. E aí, então, você consegue referenciar e manter os valores. Vou mostrar, então, agora a tabela de dado que capta esses registros e os mantém lá na célula que foi respondida no caso. Tá? Então, vamos lá. Então, voltando aqui para o Bubble, vamos dar uma olhada aqui nos Data Types e a gente vai ver a tabela formulário campo preenchido. Essa formulário campo preenchido, olha lá, ó, ela traz a referência exata a qual campo ela pertence. E o campo aqui é unitário, porque cada formulário tem seu campo, cada campo tem o seu unique ID, não tem como mudar isso, né? Então ele sabe a qual campo ele pertence no caso, tá? E aí o campo ele pode ser texto, número, imagem, data, booleano, arquivo ou endereço. Ele pode ter um label, tu vai gravar esse label, certo? Ele pode ter a configuração de máscara, ele pode ter um tipo. Então tu vai estar guardando eternamente, né, as características daquele campo no momento que ele foi respondido. E aí então tu teria um formulário respondido, certo? Que esse formulário respondido, por exemplo, pode ter quem é o usuário que respondeu. Então sysuser, por exemplo, certo? E aí o que ele vai ter? Ele vai ter o formulário modelo, né? Então, um formulário aqui, ó, modelo, que vem lá da tabela formulário, e nesse formulário vem todos os campos, a ordenação, tudo bonitinho, né? E aqui, ó, tu vai ter um outro campo chamado rel o quê? Campos respondidos, que são aqueles campos que foram respondidos no formulário. E aí, então, tu vai pegar aqui, ó, formulário respondido, não, formulário campo respondido, múltiplas entradas, e aqui tu vai guardar todos aqueles que foram respondidos para tu não ter que ficar fazendo do search for numa tabela enorme. Tu vai pegar por indexamento direto usando o list, né? Então é assim que você faz. Agora eu falei para vocês que dá para ir muito mais longe, né? Então eu vou deixar vocês com um pinguinho de curiosidade, porque este conteúdo que eu vou mostrar agora aqui para vocês é da comunidade Pro da Digitals, aonde a gente pega esses assuntos e leva muito mais adiante, muito mais a fundo. Então vamos dar uma olhada como esse recurso simples pode se tornar algo bem avançado? Trago aqui na tela, agora, um sistema mais sofisticado. E como esse sistema mais sofisticado funciona? Eu chamei ele de FormGen aqui, ó. Vamos lá, vamos criar um formulário a partir do Bubble agora de forma avançada. Novo formulário, cadastro de cliente. Vamos lá. Preencha nos campos abaixo todas as informações para registrar um novo cliente. E aqui eu vou criar agora o novo formulário, né? Então eu criei, ele trouxe aqui um step, eu posso dizer que é mais de um step, mas olha que interessante os recursos que eu trouxe aqui agora. Primeiro, controle de linha a linha. Eu quero dizer que é 1, 2 colunas de campo, 5, 6 colunas de campo, e eu quero organizar as linhas dentro de cada step do formulário. Então vamos dizer aqui, ó, que eu vou adicionar um novo campo aqui. E esse campo seria nome completo, e ele vai estar na tela inteira
ele ocuparia então a largura da tela inteira. Vou adicionar, olha lá, ó. Agora eu vou adicionar uma nova linha de campo que ele vai ter 2 colunas. Quais colunas vão ser? Eu quero então agora telefone, certo? E do lado da telefone, qual o campo que eu quero? Eu quero a e-mail. Tá? Então olha lá, ó. Agora o próximo, sei lá, na próxima linha eu poderia ter 3 colunas de campo. Então eu vou adicionar 3 quaisquer campos aqui, tá? E tu pode ver que tu pode organizar em coluna, 2 colunas, 3 colunas, enfim. Então perceba que eu estou desenhando meu formulário, além disso, né? Mas eu quero que ele seja um step by step, colher algumas informações no início e continuar colhendo em outro step. Tu vem aqui embaixo, ó, e adiciona um novo step no formulário e começa toda uma nova história aí, configurando todos os campos. Agora, por exemplo, quero coletar os dados de endereço, por exemplo. Então podemos perceber que esta é uma forma muito mais avançada de como criar um formulário com diversos recursos a mais. Ou seja, o que eu gostaria de dizer para você? Para você, neste caso, Jefferson Braga, que é quem teve a dúvida. Primeiro de tudo, espero ter esclarecido e te ajudado, cara, que você pegue os insights aqui e agregue na sua aplicação e consiga construir aqueles recursos que você deseja e libere essa feature o quanto antes para os usuários ou clientes do seu sistema. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que estamos lançando agora, dia 29, a comunidade Digitals Pro, aonde você vai encontrar conteúdos como esse que eu acabei de mostrar, de forma muito mais detalhada, com recursos muito mais avançados. Então, se você tem interesse tanto de aprender o básico quanto o avançado, o lugar que você deveria estar agora, a comunidade que você deveria estar agora é na Digitals Free ou na Digitals Pro. Se você quer se inscrever em qualquer uma delas, só pegar o link que eu deixei na descrição desse vídeo aqui e se inscrever. Até o próximo Ajude um Dev.